Você já se sentiu pequeno demais para chamar a atenção de Deus? Zaqueu também se sentia assim, um homem de baixa estatura, desprezado pela multidão. Mas aquela sensação de invisibilidade não impediu Jesus de olhar para ele. Não importa quão escondido você esteja, Deus sempre consegue te encontrar. Zaqueu estava entre a multidão, subiu em uma árvore para enxergar melhor. E Jesus, no meio de tantas pessoas, olhou para ele. Quando o coração tem sede de ver Jesus, nenhuma multidão pode impedir. Zaqueu não se importou com sua posição social ou com as críticas. Ele só queria ver o mestre passar, nem que fosse de longe. Às vezes você também sente que está longe demais, preso em pecados ou nas críticas daqueles que te julgam. Mas a boa notícia é que Jesus não se afasta de quem o busca. Zaqueu era cobrador de impostos, odiado pelos judeus por ser corrupto. Mesmo assim, ele guardava no peito um desejo secreto de mudança. Ele só não sabia como começar, até aquele dia em Jericó. Quando ninguém acreditava em Zaqueu, Jesus acreditava. Quando todos viam só os erros, Jesus via o potencial dele. Quando todos queriam afastá-lo, Jesus quis se aproximar. A multidão pode até tentar apagar sua história com rótulos, mas Jesus escreve novas páginas com graça e misericórdia. E foi isso que aconteceu com Zaqueu naquela tarde. Jesus parou embaixo da árvore e olhou para cima. Ele não falou com os religiosos, nem com os que se achavam santos. Ele falou com o homem que todos desprezavam. Desce depressa! Essa é a voz que ecoa para você hoje. Desce daí! Sai do lugar do medo, do orgulho, da vergonha, porque Jesus quer entrar na sua casa hoje mesmo. Zaqueu não só desceu, mas desceu alegre, com o coração acelerado. Ele não sabia o que esperar, mas algo dentro dele dizia: essa é a chance que eu esperei por toda a minha vida. Quando Jesus entra, a transformação é imediata. Não é a visita de um juiz, mas de um amigo que cura feridas. E Zaqueu sentiu isso quando abriu as portas para ele. A multidão murmurava: como ele pode entrar na casa de um pecador? Mas o amor de Jesus não se contamina com as críticas dos homens. Ele não vê como o mundo vê, ele olha para o coração. Talvez hoje você pense: eu não sou digno, eu errei demais. Mas Jesus te responde: eu vim para os que estão doentes, não para os sãos. E ele está pronto para sentar-se à sua mesa. Naquela refeição, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, eu darei metade dos meus bens aos pobres. E mais, se roubei alguém, restituirei 4 vezes mais. Esse é o poder do encontro verdadeiro com Cristo. Ele não só perdoa, mas muda a essência, transforma a conduta e faz de um homem corrupto um exemplo de generosidade e arrependimento. Quando Zaqueu se levantou para confessar e consertar sua vida, Jesus declarou: hoje veio salvação a esta casa. Porque a salvação não é um conceito distante, é uma pessoa, Jesus. Você também pode experimentar isso hoje. Não importa quanto já errou, nem quão alto parece o abismo. Basta abrir as portas do coração e permitir que ele entre. A árvore de Zaqueu nos ensina que às vezes é preciso subir. Sair do comum, da multidão, do comodismo para enxergar Jesus. E quando ele te chamar, descer sem demora para recebê-lo. Ninguém esperava nada de Zaqueu, mas Jesus viu ouro escondido na lama. Assim também ele olha para você e enxerga quem você pode se tornar. Não quem você foi, mas quem ele já planejou que você seja. Não deixe o barulho da multidão te impedir de ouvir a voz dele. Não deixe a culpa te convencer de que você não merece, porque a graça nunca foi sobre merecimento, sempre foi sobre amor. Quando Zaqueu ouviu: hoje veio salvação a esta casa, ele entendeu que sua história não seria mais a mesma. E você também pode sair deste encontro com um novo começo. Jesus não escolhe os mais perfeitos. Ele escolhe os mais dispostos. Ele não espera que você se limpe antes. Ele mesmo te limpa. Ele não pede que você se endireite para vir. Ele endireita sua vida no caminho. Hoje é o dia de descer dessa árvore, de sair do esconderijo, da vergonha, do medo
Jesus já parou exatamente debaixo de você e te chamou pelo nome. Não importa quanta gente diga que você não tem valor, não importa quantos erros você cometeu no passado. O amor de Jesus cobre tudo, perdoa tudo, transforma tudo. Zaqueu não hesitou, não deixou para amanhã, não se escondeu. Ele desceu e abriu a porta do coração para a mudança. E você? O que está esperando para fazer o mesmo? Zaqueu nos ensina que ninguém está tão longe que Jesus não possa alcançar. Ele também mostra que ninguém está tão sujo que Jesus não possa limpar. E ninguém é tão pequeno que Jesus não possa exaltar. Depois daquele encontro, Zaqueu nunca mais foi o mesmo. Ele não voltou para a mesma vida, para os mesmos erros, para a mesma corrupção. Porque um coração tocado por Jesus nunca sai igual. E é assim também conosco. Quando Jesus entra, ele muda tudo. Os hábitos mudam, os pensamentos mudam, os relacionamentos mudam. A transformação começa de dentro para fora e alcança tudo ao redor. Zaqueu não precisou de longos sermões para entender. Ele apenas olhou nos olhos de Jesus e viu ali amor e verdade. E isso foi suficiente para quebrantar seu coração. Quantas vezes buscamos desculpas para não mudar? Dizemos que é difícil, que não estamos prontos, que não conseguimos. Mas Zaqueu mostra que basta uma decisão para tudo começar a ser diferente. Talvez você pense, eu já errei demais, já feri muita gente. Mas Jesus não está olhando para o que você fez, ele está olhando para o que você ainda pode ser nele. E quando Zaqueu decidiu devolver o que roubou, ele provou que arrependimento verdadeiro produz frutos. Porque arrependimento sem mudança é apenas remorso. Você também pode começar a restaurar hoje o que foi quebrado. Pedir perdão a quem feriu, devolver o que não era seu e deixar que a luz de Cristo ilumine cada área escura da sua vida. Zaqueu se levantou diante de todos para declarar sua decisão. E isso nos ensina que não basta sentir no coração. É preciso confessar, agir e testemunhar. O testemunho de Zaqueu impactou toda a cidade. Aquele homem que antes era motivo de vergonha, agora se tornava exemplo de graça e transformação. Deus quer fazer isso na sua vida também. Te levantar para ser testemunho vivo do que Ele pode fazer. Para que outros olhem e digam, esse só pode ter sido Deus. Não tenha medo de dar o primeiro passo, mesmo que a multidão murmure, mesmo que te julguem. O que importa é a voz de Jesus dizendo, hoje veio salvação à tua casa. Jesus não apenas entrou na casa de Zaqueu, ele entrou também no coração dele, e dali em diante cada decisão refletia essa nova vida. Você não precisa mais viver como vivia antes. Não precisa mais carregar a culpa e a vergonha. Porque onde Jesus entra, ele faz novas todas as coisas. A partir daquele dia, Zaqueu se tornou alguém que abençoava. Ele, que antes tomava dos outros, agora dava com generosidade. Porque a graça transforma egoísmo em generosidade. Talvez você esteja sentado numa árvore hoje, escondido, com medo, sem saber se Jesus vai te notar. Mas ele já parou bem debaixo de você e está te chamando. Desça depressa. Não demore, não hesite, não espere o momento perfeito. O momento é agora, a hora é hoje. A chance é essa. Não importa quem você foi até aqui. Importa quem você vai ser a partir de agora. E Jesus quer escrever um novo capítulo com você. O amor dele não depende do que você fez ou deixou de fazer. Não depende do que a multidão acha de você. Depende apenas da sua disposição de abrir a porta. Zaqueu teve coragem de sair do esconderijo. Teve coragem de enfrentar os olhares de reprovação. Teve coragem de dar espaço para Jesus transformar sua história. E você também pode ter essa coragem hoje. Coragem de dizer, eu preciso de ajuda, eu preciso de mudança. Coragem de deixar Jesus ser o centro da sua vida. A multidão pode até te julgar pelo passado, mas Jesus te chama pelo nome, te chama de filho, te chama de volta, porque ele vê o ouro onde os outros só veem sujeira. Zaqueu provou que ninguém está fora do alcance da graça, que ninguém é pequeno demais para ser notado, e que ninguém é indigno demais para ser amado. Hoje Jesus quer fazer na sua vida o que fez com ele.
Quer transformar vergonha em testemunho. Quer trocar culpa por paz, medo por esperança. Você só precisa dar um passo de fé. Um sim sincero já muda tudo. Um coração aberto já basta para que ele entre, e quando ele entra, tudo muda. A casa fica mais leve, a alma fica mais limpa, o futuro fica mais claro, porque ele é a própria salvação habitando em você. Não deixe para amanhã o que Jesus quer fazer hoje. Não espere estar pronto, deixe que ele te prepare. Não espere estar limpo, deixe que ele te lave. Quando Zaqueu abriu a porta, a cidade inteira testemunhou. E você também será testemunho vivo de que Deus ainda transforma. Porque ele não mudou, ele ainda para debaixo da árvore por você. Quando Zaqueu desceu da árvore, ele não imaginava o que o esperava. Ele achava que apenas veria Jesus passar, mas Jesus queria mais. Queria mudar sua história para sempre, começando naquela tarde. Essa é a beleza do Evangelho. Ele sempre faz mais do que esperamos. Jesus não só olha para nós, ele entra na nossa casa, senta à nossa mesa e transforma tudo com a sua presença. Você também pode achar que só está assistindo de longe, mas Jesus não quer espectadores, ele quer encontros. Ele quer escrever sua história na sua vida também. Zaqueu não era perfeito e você também não precisa ser. Ele só tinha um coração disposto a descer e receber. E isso foi suficiente para mudar tudo para sempre. As pessoas ao redor não entenderam o que Jesus fazia. Elas só enxergavam os erros e pecados de Zaqueu. Mas Jesus sempre vê o coração, não a aparência. Às vezes você também vai ser julgado quando escolher Jesus. As pessoas vão murmurar, questionar, apontar, mas lembre-se, só importa o que ele diz a seu respeito. O que a multidão pensa não pode roubar o que Deus já planejou. Quando Jesus entra, ele sela o coração com promessa e paz. E nada nem ninguém pode desfazer isso. Zaqueu se levantou e decidiu fazer restituição. Não porque Jesus exigiu, mas porque a graça transforma. Um coração tocado pelo amor de Cristo não consegue permanecer o mesmo. Quando a graça te alcança, você começa a devolver o que roubou. Começa a pedir perdão, começa a abençoar, começa a mudar. Porque a fé sem obras é morta, mas a fé verdadeira gera frutos. Zaqueu prometeu dar aos pobres metade dos bens e devolver 4 vezes mais a quem havia prejudicado. Isso mostrou que ele não só se arrependeu, mas também agiu. E Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Não amanhã, não quando Zaqueu ficasse perfeito, mas hoje. Porque a salvação não depende do que você faz, mas de quem você recebe. Essa é a boa notícia. Você não precisa esperar para ser aceito. Você não precisa limpar tudo antes para ser amado. Jesus entra na sua bagunça e começa a arrumar junto com você. Talvez você esteja pensando: eu não consigo mudar. Mas lembre-se, Zaqueu também não conseguia até Jesus entrar. O poder para mudar não vem de você, vem dele. Não deixe o medo te segurar no galho da árvore. Não deixe a vergonha te manter distante do que Deus quer fazer. Desça e abra a porta, mesmo com lágrimas nos olhos. Você não sabe quantas bênçãos estão esperando por esse passo. Você não imagina quantas vidas vão ser tocadas pelo seu testemunho. Tudo começa quando você diz sim para Jesus. O testemunho de Zaqueu ainda ecoa depois de 2000 anos, porque um coração transformado se torna farol para muitos. E você também pode ser farol na escuridão de alguém. Deus não escolhe os mais fortes ou os mais preparados. Ele escolhe os dispostos, os quebrantados, os que o buscam. E isso é tudo o que ele pede de você: disposição. Zaqueu provou que ninguém está fora do alcance do amor, que ninguém é irrelevante para Deus, que ninguém é pequeno demais para ser notado pelo céu. Jesus continua passando pelas ruas da sua cidade hoje. Ele continua olhando para as árvores, procurando corações, e quando encontra alguém disposto, ele para tudo só para dizer: vem. Essa mesma voz que chamou Zaqueu ecoa hoje para você. Ela atravessa o barulho da multidão e fala direto ao seu coração. Ela te chama pelo nome e diz: hoje quero entrar na tua casa.
Você não precisa saber tudo para dizer sim. Não precisa ter respostas para todas as perguntas. Só precisa ter fé para descer e abrir a porta. Zaqueu não se arrependeu de ter descido. Ele descobriu que nada no mundo era maior que a presença de Jesus. E por isso abriu mão do que fosse necessário para tê-lo por perto. Você também pode fazer essa escolha agora. Não espere que tudo esteja perfeito. Comece do jeito que você está. E deixe que ele faça o resto. Talvez você se sinta perdido no meio da multidão. Talvez ache que ele nunca olharia para você. Mas hoje ele parou exatamente onde você está e te chamou. Hoje pode ser o dia da sua mudança. Hoje pode ser o dia do seu novo começo. Hoje pode ser o dia em que a salvação entra na sua casa. Então desça do orgulho, desça do medo, desça da dúvida. Abra as portas, mesmo com mãos trêmulas e coração acelerado, porque Jesus já está diante de você. E quando ele entra, a escuridão tem que sair. O passado é perdoado. As feridas começam a cicatrizar. E um novo capítulo começa a ser escrito. Se essa palavra tocou sua vida, escreve aqui nos comentários. Hoje eu desço da árvore para receber Jesus na minha casa. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, ativa o sininho e compartilha com alguém que também precisa saber. Ninguém está longe demais, ninguém está perdido demais. Jesus ainda chama pelo nome, ainda transforma histórias.